Olá, graça e paz. Que bom encontrar você aqui em mais um GPS, um guia pastoral para a sabedoria, nessa sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Que bom que você chegou, puxa a sua cadeira, puxa o seu banquinho e vamos aqui refletir nessa direção espiritual que o Espírito Santo do Senhor nos aponta para seguirmos no dia de hoje. Hoje é um feriado, algumas pessoas puderam ficar em casa, aproveitar, outras estão de plantão, estão de serviço. Seja qual tenha sido a sua condição, que Deus te abençoe muito e que você possa, junto com a sua família, receber essa direção espiritual no GPS de hoje. Convido você para a primeira coordenada do nosso GPS. Enquanto você vai chegando, vai deixando o seu graça e paz, vai deixando o seu GP aí nos comentários. E hoje o nosso ponto de destino é a expressão trabalho. Vamos refletir sobre aquilo que o Senhor quer nos falar ao coração nesse dia internacional, dia nacional do trabalhador. Tá? Então, primeira coordenada, Gênesis capítulo 2. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia comigo lá no verso 15. Nós vamos encontrar, eu estou aqui com a versão da NVI, nova versão internacional. Você vai encontrar o Senhor dizendo o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Que coisa interessante. Depois de todas as coisas criadas, depois de Deus ter concluído a sua criação, Deus pega o homem, foi a obra-prima da sua criação, e o coloca no jardim do Éden. E lá o homem, ele é encarregado de realizar um trabalho. Sim, Deus não deixou o homem no ócio. Deus não deixou o homem sem ter o que fazer. Deus deixou o homem encarregado de realizar dois trabalhos. Quais sejam? Cuidar, ou seja, manter aquilo que já estava ali existente no jardim num bom estado de conservação, num bom estado de saúde, num bom estado de funcionamento, e cultivar. Cultivar é permitir que as etapas de desenvolvimento da criação elas pudessem ser sucedidas. Ou seja, a partir de agora, como atividade agrícola, atividade agrária, que era peculiar do jardim, o homem ele precisaria plantar, irrigar, cuidar para que chegasse à última etapa, que seria a etapa da colheita, onde os frutos estariam disponibilizados. Então, Deus deixa para o homem esse encargo de trabalho, né? Acontece que surge um advento que nós vamos encontrar logo no capítulo 3. Então, se você virar a página comigo lá para o capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar no verso 17 a Escritura Sagrada nos dizendo o seguinte, lá na parte B: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Aqui a gente percebe que alguma coisa mudou, né? Alguma coisa já não é mais a mesma. Um golezinho aqui de água para a gente refrescar. E o que foi que mudou? Aqui nós tivemos uma sentença após o pecado, né? Se você já é familiarizado com a leitura bíblica, com a teologia cristã, você vai saber que nós acabamos de ler a consequência da queda do homem, a consequência do homem ter cometido o primeiro pecado contra Deus. Necessariamente, agora a terra está amaldiçoada por causa do pecado, e agora o trabalho do homem gerará para ele o quê? Gerará para ele fadiga, gerará para ele cansaço, desgaste, condições insustentáveis às vezes, para que ele consiga o alimento, para que ele consiga o pão a cada dia. E então nós temos aqui o trabalho tendo dois estágios. Um antes da queda, outro depois da queda. Depois da queda, o trabalho para o homem ele se torna fatigante, ele se torna cansativo, desgastante. Porém, nós temos que lembrar de algo que Deus ele deixa para o homem. Deus ele deixa para o homem a sentença, mas também Deus deixa para o homem uma possibilidade de ser redimido e também de ser realizado nele. Quer ver? Então vamos para a nossa terceira coordenada no GPS de hoje. Vá com a sua Bíblia agora lá para o Salmo de número 128. Salmo de número 128,
GP, graça e paz para você que está chegando agora, nessa noite, e acompanhando nosso Guia Pastoral para a Sabedoria. Estamos na terceira coordenada. Salmo de número 128, versos 1 e 2, diz o seguinte: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Veja que coisa interessante. O salmista agora, ele consegue entender e afirmar e transmitir que aqueles que temem ao Senhor vivem uma realidade diferente. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor vão ter algo especial com relação ao seu trabalho. E o que é isso? É a felicidade e a prosperidade de poder comer do fruto do seu trabalho. Tem algo que seja mais entristecedor do que você trabalhar e não ver o resultado, e não receber o resultado esperado? Pois é exatamente essa realidade que o salmista está dizendo aqui, que para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, esses não passarão por essas agruras, por essas adversidades de não ter fruto no seu trabalho. Seu trabalho será, de fato, produtivo. E não confunda trabalho produtivo com trabalho enriquecedor materialmente. Não estamos falando aqui de ganhar milhões, não estamos falando aqui de ter um patrimônio incontável, estamos falando de ser próspero. E o conceito de prosperidade, o conceito bíblico de prosperidade, envolve ter paz interior, envolve ter realização plena com aquilo que se possui da parte de Deus. Então, querido, querida, nesse GPS de hoje nós chegamos a um ponto em que Deus nos mostra essa direção. Sabe por quê? Porque quando nós vemos aquilo que a sua palavra diz, nós podemos entender que o trabalho que Deus nos permite realizar, ele será realizado de maneira completa se nós estivermos em relação estreita, em relação fiel com Ele. Sim, quantas famílias hoje não são penalizadas? Quantas famílias hoje não vivem a dor de não conseguir realizar um trabalho que as satisfaça? De ter que você mesmo, na correria do dia a dia, você trabalha e você não pode ver o fruto do seu trabalho. Porque você imagina que somente o fato de trabalhar vai lhe dar realização. E aí você, às vezes, de repente, até ganha bastante. Você tem um salário considerável, você tem uma renda considerável, você tem uma renda bastante significativa, mas você não é próspero, você não tem realização. Isso nos faz lembrar daquilo que o Catecismo de Heidelberg, que foi uma confissão de fé escrita lá no século XVI, na Alemanha, ele diz na sua pergunta de número 125, ele diz o seguinte: a pergunta é: qual é a quarta petição? E a resposta para essa pergunta é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E prossegue: em outras palavras, digna-te prover-nos do necessário ao corpo, para que reconheçamos que tu és a única fonte de tudo que é bom, e que sem tua bênção, nem nossos cuidados, nem trabalho, nem mesmo os dons que concedestes a nós, podem proporcionar-nos qualquer real benefício. Portanto, retiremos de nós a nossa confiança, a confiança em todas as criaturas, e depositemos a nossa confiança exclusivamente em Ti. Que declaração de fé bonita essa da pergunta 125 do Catecismo de Heidelberg. Uma confissão de fé que foi proclamada pelos reformadores logo no início da Reforma Protestante e que tem muito a ver com o nosso ponto de destino hoje. É saber que a nossa realização, o nosso trabalho, ele só encontra significado no Senhor. É por isso que eu quero convidar você a descansar no Senhor com relação ao seu trabalho, a parar de semear e semear e semear e semear, achando que a semente ela germinará pela sua força. Não, a semente ela germina pela obra do Senhor. É pela fidelidade dele que nós podemos descansar, tendo o fruto do nosso trabalho a seu tempo. Quantas pessoas hoje estão angustiadas porque trabalham hora extras a fio, têm às vezes mais de um emprego, trabalham, às vezes, veja que paradoxo, o Dia Internacional do Trabalho ele surgiu como uma manifestação, um conjunto de manifestações que era contrário à carga de trabalho exaustiva. As pessoas trabalhavam às vezes cerca de 14, 16 horas diárias, 17 horas diárias, 18 horas diárias. E hoje tem pessoas que, pela sua própria vontade, se veem escravas do trabalho, trabalhando para além das horas necessárias, achando que precisam conquistar mais. E é isso que Deus quer trazer ao nosso coração no dia de hoje, para que nossas famílias possam ser edificadas
sobre a rocha. Porque, como diz o outro salmo, o Senhor lhe dá o sustento aos seus filhos enquanto eles dormem. Chegamos hoje, inclusive, até por curiosidade, no 5º mês do ano, mês de maio. Né? Abrimos o mês de maio com o Dia do Trabalho, mês em que, entre os batistas, nós celebramos a família. Nós celebramos a família como tema das nossas orações, como tema das nossas edificações. E é por isso que nesse mês eu quero convidar você também a celebrar juntamente com a sua família. Exatamente. Então você vai celebrar com a sua família, você vai chamá-la para refletir com o Senhor. E é por isso que de uma maneira especial eu vou até chamar aqui para sentar comigo a minha família. Né? Então vem cá, né? Hoje no meu GPS, no nosso GPS a gente vai ter a participação especial aqui da minha vida, né? E do meu filhão, né? Que estão aqui para a gente orar juntos, né? Nesse momento de direção espiritual. Então, quero pedir a você que esteja unido com a sua família em oração nesse mês de maio, que você esteja se fortalecendo na palavra do Senhor, sendo edificados. Amém? Então, quero convidar você agora para orarmos, né? Orarmos e agradecermos a Deus por esse momento. Né? Vou pedir a minha vida para orar pela gente, tá certo? Agradecendo a Deus por esse tempo de direção espiritual e assim juntos nós poderemos ser edificados no Senhor. Então, ore aí com a sua família, da sua casa, que nós vamos orar aqui com a nossa família da nossa. Oremos a Jesus. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por essas redes sociais em que podemos nos reunir, Senhor, como família, Senhor, Amém. para engrandecer o seu nome, Senhor, e nos fortalecer nessa palavra, Pai. Lhe peço, Senhor, que o Senhor abençoe todas as famílias, Senhor, da nossa igreja, de todo o mundo, Senhor, que as famílias, Senhor, nesse momento, Senhor, possam, Senhor, estar unidas, Senhor, Amém. Participando, Senhor, de tudo, Senhor, que o Senhor quer para nós, Senhor, entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós nesse momento, Senhor. Lhe peço, Senhor, que o Senhor cesse essa pandemia, Senhor. Lhe peço, Senhor, que o Senhor dê conforto, Senhor, para os infectados, Senhor, dessa pandemia, desse vírus, Senhor. Dê conforto também, Senhor, para as famílias enlutadas. Amém. Lhe peço, Senhor, pelos profissionais de saúde, Senhor, que o Senhor possa protegê-los, Senhor, que eles possam ser canais de sua esperança, ó Pai, para aquelas pessoas tão aflitas nesse momento, ó Pai. Lhe peço por todos, Senhor, afetados dessa pandemia, Senhor. É que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço por tudo, Senhor, por tua proteção à nossa família. Amém. 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 Que bom é podermos orar em família, celebrarmos ao Senhor, sabendo que o fruto do trabalho que Deus nos dá, Ele garante o pão nosso de cada dia para as nossas famílias. Então, querido, querida, que você esteja celebrando a Deus conosco nesse fim de semana. Amanhã temos programação virtual com a oração da juventude e no domingo temos os cultos online às 9 e às 18 horas. Amém? Então, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau. Beijo grande. Fiquem na paz de Jesus.